Minha gente, então agora vamos passar para a nossa aula da noite, né? Que vai ser hoje, a nossa professora vai ser a nossa irmã Germânia, e o tema dela é uma joia preciosa. Uau! Isso é algo a pensar, né? Uma joia preciosa. Gente, Ok, minha gente, então agora vamos passar o tempo para a nossa querida professora da noite, que é Germânia. O tempo é seu, amiga. obrigado, gente, pela oportunidade aí. Então, como vocês já viram no nosso convite aí, o título é uma joia preciosa. Como nós sabemos, as joias preciosas desse mundo temos muitas, né? E tem um preço que às vezes nós, que somos trabalhadores, não podemos, às vezes, ter uma joia dessa na nossa casa, não é verdade? Só que o objetivo dessa joia preciosa e o objetivo dessa aula é mostrar a nós mesmos quão preciosa somos cada uma de nós. Somos mais preciosa do que essas joias que tá na foto aí e mais preciosas do que elas em real, porque Deus fez nós mais preciosas do que essas joias. Não sei se vocês conhecem, muitas dessas joias aí são zafira, esmeralda, tem o rubi, tem a turquesa. Então, são várias, são várias joias preciosas. E acho que vocês talvez até tenham umas em casa, eu não tenho. Mas quem tem em casa sabe o tanto apreço que a gente tem a elas, né? Mas não devemos nos esquecer do valor imensurável, incontável, incondicional que é cada uma de nós. Cada um de nós, sejamos homens ou mulheres ou crianças, temos um valor e um valor muito caro. E Jesus Cristo pagou por esse preço a cada uma de nós. Um pouquinho aqui sobre as joias. Vou ler uma escritura também que está no livro de Ezequiel 28:13. Não sei se alguma das irmãs já conhece, mas olha só o que está escrito aqui, ó. Estávamos no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Aí diz o nome das pedras: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbo, carbúnculo, não sei se eu não conheço essa pedra, gente. Se vocês conhecer, eu nunca vi. Esmeralda e ouro. A obra a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Ou seja, todos nós, no dia que Deus nos criou, que Deus nos colocou nesse mundo, nós temos esse valor imensurável, toda essa cobertura de uma pedra preciosa, porque isso somos aos olhos de Deus, preciosas. Então, aqui também no livro de Provérbios diz: mais preciosa é ela do que os rubis, e tudo mais poder, mais e tudo o que mais podes desejar não se pode comparar a ela. Ou seja, o nosso valor aos olhos de Deus, a cada um de nós, é um valor imensurável, que Uhum. dinheiro não pode pagar. O valor na terra não pode pagar. Isso está em Provérbios 3:15. Aí agora, um pouquinho mais, vou falar de ser justos na escuridão. Mas eu gostaria de que vocês pudessem me falar também, se vocês puderem compartilhar alguma experiência de vocês aí, olha. Essa imagem que acabamos de colocar aí, ser justo na escuridão. Então, essa pedra preciosa, que somos cada uma de nós, ela tem que brilhar. Como nós podemos brilhar no meio da escuridão? Sendo justo, sendo justo, Honesto. sendo justo, sendo honesto com nós e com o nosso próximo, buscando ser semelhante a Jesus Cristo. A escuridão, não sei se vocês estão vendo, tá um caminho no meio, esse caminho tá bem claro, tá bem nítido, e do lado a gente vê como se fosse um vulcão, né? De um lado tá escuro, do outro lado também está escuro, e lá no topo tem a luz, né? Mas esse caminho tá iluminado aí no meio.
Então, assim, essa luz na escuridão é a pedra preciosa que somos nós. Nós temos que estar polidas, limpas, honestas com nós mesmos, com Deus, sermos dignas de receber e estar e caminhar lado a lado com Deus para que a gente possa brilhar no meio dessa escuridão. Essa escuridão pode ser, às vezes, as nossas dificuldades que temos com a nossa família, às vezes no nosso trabalho, com os nossos amigos, nossos companheiros de vida, as pessoas que a gente não conhece, os caminhos que a gente escolhe, às vezes eles se tornam escuros. A gente não consegue, às vezes, caminhar aí no meio se a gente não somos luzes para poder enxergar a luz no meio dessa escuridão. E para isso temos que ser lapidadas, as pedras têm que ser lapidadas. É, eu tinha visto um vídeo, não vou poder compartilhar com vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre o vídeo. Não sei se vocês já viram como se lapida uma pedra. A pedra, para ser lapidada, ela não pode ter rachaduras no meio, não pode ter manchas no meio, ela tem que ser transparente no meio da pedra. Ela pode ter vários ladinhos quebrados, mas no meio ela tem que estar limpa para fazer o formato que a pessoa quer. Se a pessoa quer quadrada, se a pessoa quer um losango, se a pessoa quer uma forma de um rubi ou redonda, mas no meio ela tem que estar nítida. E simbolizando isso, eu parei para pensar e vi que nós, não importa as dificuldades ou os tombos que levamos na nossa vida, ou como eu posso dizer mais, os obstáculos que temos que saltar, os degraus que temos que subir, ou às vezes a gente tem que baixar, entende, para um nível talvez até menor nos nossos trabalhos, nas dificuldades que temos no nosso dia a dia. Mas no nosso centro, no nosso coração, no nosso entendimento e nas nossas obras, tem que ser limpas, tem que ser pura, temos que ser honestas, para que assim Deus possa nos lapidar, para que assim nós possa se transformar nessa pedra preciosa que Deus nos fez. E às vezes, por nossas escolhas, pelos caminhos escuros que a gente entra, a gente acaba ficando com essas manchas, com essas quebras, com essas dificuldades. Então, o que que a gente tem que fazer para ser lapidadas? Alguém pode me dar alguma resposta? Temos que fazer ajustes na nossa vida, né? Ajustar Acho algumas que, coisas, né? acho que primeiro a gente tem que identificar, né? Saber, conseguir identificar que, quais ajustes, né? Igual a Armani já falou. E ser humilde, né? Para poder mudar. Primeiro, eu acredito que Nenhuma coisa suja pode entrar no reino de Deus. E os nossos pensamentos limpos, as nossas ações limpas, os nossos atividades limpas, tudo, né? A nossa linguagem limpa. Então, tudo isso. é verdade. Então, assim, mas a gente primeiramente tem que reconhecer e saber quem somos nós. Quando a gente descobre quem somos nós, então temos que ter essa escolha de escolher. Eu sou uma pedra, eu quero brilhar. Onde eu quero chegar com essa pedra que eu sou? Onde eu pretendo chegar? Então, depois que a gente começa a deixar o velho homem para o passado, a gente começa a ser uma pedra nova, uma pessoa renovada. E aí fazemos as nossas escolhas e vamos ser justos na escuridão. Aí vocês viram na foto, tem, ó, como podemos retornar ao caminho correto. Porque às vezes a gente faz escolha de caminhos que não são corretos, que não são bons. E se parecem ser bons, vocês conseguem ver os caminhos? São iguaizinhos. Ninguém pode dizer que, ai, não, esse caminho aí leva para um abismo. Não, você tá aí no meio, você diz os dois caminhos, tá bom. Para que lado eu vou? Como eu posso descobrir qual é o lado bom para mim? Quando a gente é honesto, quando a gente é limpo, o Espírito mostra para a gente qual é o caminho que a gente deve ir. E quando não,
acontece as divergências. As escolhas erradas têm as consequências não desejadas que a gente somos obrigados a receber essas consequências. E às vezes essas consequências nos trazem tristeza, desânimo, desespero. Tem muitas pessoas que até querem tirar suas próprias vidas pelas escolhas erradas que fizeram. Então, como podemos a gente retornar ao nosso caminho? Ah, você errou. Você viu os dois caminhos, parecia bom. E errou. Foi para um caminho errado. Primeiro, Como podemos retornar? eu acho que primeiro reconhecendo e depois se arrependendo, né? Uhum, Sim, o arrependimento. exatamente. Vem o arrependimento. Uhum. Nossos arrependimentos e nossas falhas, ou seja, os nossos erros, buscando sempre a cada dia a nossa caminhada deve ser para Cristo. Se a gente busca cada dia fazer não a nossa vontade, a vontade dele, a gente vai saber a escolha certa. Vai saber. Só que o mundo oferece muitas coisas, e às vezes estamos cegos, não conseguimos saber. Por quê? Porque não estamos dando, às vezes, ouvido à voz do Espírito, não estamos fazendo a vontade de Deus. E por pequenas coisas, uma mera distraçãozinha, uma vez uma mentirinha aqui, uma brincadeira. Ai, eu menti aqui. Ah, mas desculpa, eu estava brincando. A gente pensa que por causa dessas coisas que se tornam tão natural hoje em dia, a gente acha que não tem problema uma besteirinha dessa, uma conversinha tola, boba, como diz, mentir à toa. Não sei se vocês já viram essas conversas que às vezes eu ouvia muito dizer, a minha mãe dizia, né, por que mentiu? Se mentir, vai apanhar. Se falar a verdade, não apanha, mas se mentir, eu descobrir, vai apanhar. Então a gente tinha esse medo de mentir, porque se Ah, minha mãe pegasse na mentira, a gente ia apanhar. E ela dizia: não minta à toa, que não tem por que estar mentindo, uma mentira tão boba. Você poderia ter dito a verdade, por que vai mentir? Então, às vezes, é uma coisa que o diabo faz com que a gente veja uma coisa inocente, mas não é inocente, porque Deus testifica da verdade. Aqui também tem uma escritura em Mateus. Um momentinho. Isso, essa escritura aqui. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Deus diz que ele é o Deus da verdade. E ele não mente. E ele é. Então, se ele diz assim, se realmente estamos caminhando para Cristo, caminhando para sermos discípulos de Jesus Cristo e queremos ser como Ele, não podemos estar perdendo nosso tempo com mentirinhas, com coisas em vãos, coisas desnecessárias, buscando sempre estar olhando sempre e focando em Jesus Cristo. Será que o que eu estou fazendo eu ia agradar a Deus? A mesma pergunta que quando a gente é criança, a gente fica com aquilo na cabeça. Não, não posso fazer isso porque senão a minha mãe me bate ou meu pai vai brigar comigo. Se meu pai descobre, me põe de castigo. O meu avô tinha uma questão que se ele pegasse numa conta, ele amarrava dentro de casa, deixava o fim de semana todinho amarrado e ia para a cidade. Deixava amarrado dentro de casa, de corda. uau! É, Uau! ele era mas ele era descendente de índio, né? Então, imagina, criava assim os filhos num um modo radical. Mas Peraí, ele amarrava os animais ou os filhos? os filhos, Os... Meu pai, isso é abuso, se ele pegasse, credo. deixava amarrado dentro de casa e ia para a cidade. Se demorasse lá 2 dias, ficava lá. Ele deixava lá a comida, Ah, chegava, tinha fezes pela sala, era assim, criava os filhos como se fossem os animais. Meu pai saiu de casa com 15 anos por essa dificuldade. Então, assim, temos que obedecer aos nossos pais. Temos que ser justos com nós e com o nosso próximo. Se somos crianças, temos que obedecer o nosso pai na terra. Mas hoje, principalmente, temos que obedecer à lei de Deus, os mandamentos que ele nos deu, seguir as ordenanças que nós prometemos de cumprir. E às vezes a circunstância
da vida ou o acaso das os problemas que a gente mesmo entra nele por falta de conhecimento, por falta de Deus na vida, nos leva a cada dia mais que esses problemas virem uma bola de neve. Então, uma coisa que é uma coisinha pequenininha, uma coisinha bobeira, se torna um problemão. Por isso a gente pode perder a nossa salvação, a nossa exaltação. Não temos o Espírito de Deus por as coisas que são pequenas. Então, essa escritura de Mateus fala muito bem disso. Aqui também tem uma escritura boa. Diz assim, ó. Jesus exclamou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, significa que não é mentira. Não há mentira. Não tem mentira, não tem uma mentirinha, não tem, porque eu levantei um falso para o meu próximo, porque eu falei uma mentirinha para o meu marido, o que seja, umas coisas bobas que às vezes podem ser, causam uns problemas maiores. Por causa de uma mentirinha, pessoas morreram. Eu estava vendo outro dia aí sobre a história mesmo até do Halloween, e eu estava vendo que muitas mulheres em Salem foram mortas por mentira. Por mentira, porque uma menina de 12 anos inventou uma mentira e contou para o pai e botaram culpa na escrava. Ou seja, morreu uma inocente por uma mentirinha. Por uma mentirinha. Então, às vezes, um problema de uma mentirinha, a gente prejudica o nosso irmão e a nós mesmos. Podemos estar perdendo o Espírito Santo de Deus, se afasta da gente por uma coisinha dessa. Depois a É, gente. é parte dos 10 mandamentos, né? Não levantará falso testemunha. Isso é falso Exato. testemunha, mentira. Exato, é um falso testemunho que a gente faz contra o próximo. E isso é grave, muito grave. Essas escrituras do livro de João, não sei se vocês já viram, o livro de João fala muito sobre a veracidade de Deus, das coisas de Deus. Aí, olha, na escolha dos caminhos, vocês podem ver, Jesus Cristo está sentado aí com um rapaz. Por que será que esse rapaz está aí? O rapaz estava como se fez uma escolha errada, foi pelo caminho, talvez sentou no banco, se desesperou, talvez orou para Deus, está aí conversando com Deus. Essa é a oportunidade um caminho que ele pensou, de me arrepender do meu caminho, Jesus Cristo está aí conversando com ele para ajudar ele, assim como nós. Jesus Cristo sempre está pronto a nos ajudar. Mas não pensa que Jesus Cristo vai nos ajudar e a gente não vai fazer nada. Não vai. Não É. vai. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, assim, a gente quer fazer as nossas escolhas, quer fazer as coisas da nossa maneira, do jeito do mundo carnal, do jeito que o mundo nos oferece, sem orientação. Às vezes nem escutamos nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem os nossos bispos, não escutamos a voz do nosso profeta, não lemos as nossas escrituras, fazemos as coisas como queremos. Então, as consequências vêm, ou seja, o preço vem, tem que pagar um preço aí. E às vezes esse preço sai caro, às vezes, como diz, esse processo de lapidação é muito doloroso. É muito doloroso. Uma pedra não tem sentimento, mas nós temos. E às vezes esse processo, às vezes a pessoa se torna às vezes idoso, passando por dificuldade tão grande, sofrendo, os jovens, a gente vê jovens passando por dificuldade grande, às vezes no mundo das drogas, no mundo dos vícios, no mundo da prostituição, sabe? Em cárcere porque roubou. Então tem vários, dá para enumerar tantos e tantos problemas que a gente possa ter, ou seja, tantas recompensas que a gente recebe por más escolhas. Só que Deus sempre está proposto a nos ajudar, mas Ele não diz que se você só pode ter os benefícios se você se arrepende e não vai mais. Jesus disse, vá e não peques mais. Então, você não pode roubar aqui, pedir perdão para Deus, e amanhã tu volta e vai roubar de novo. Aí tu volta e pede perdão para Deus de novo. Não pode ser assim. Vamos errar, vamos. Porque somos carnais, temos as dificuldades, mas nós temos o Espírito do Santo de Deus e a capacidade que Ele nos dá todos os dias. Se a gente orar, estamos jejuando, obedecendo, devolvendo o nosso dízimo,
fazendo todas as coisas que nós prometemos a Deus que faríamos por segui-los, não passaremos por essa dificuldade. Porque sempre que passamos essa dificuldade, você pode ter certeza, se a gente for analisar, às vezes foi por algo que nós fizemos. E às vezes Deus está usando talvez você para ensinar outra pessoa. Entendeu? Esse é o processo de lapidação, que não é fácil. Uma pedra, às vezes ela tem que passar numa máquina, lixando ali até sair o pozinho. Às vezes a gente tem que cair, às vezes quebra um braço, quebra uma perna, passa por dificuldade financeira, por dificuldade emocional, às vezes com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa nora. Às vezes a gente chega nessa situação, a gente fala, meu Deus, o que que eu fiz? E esse é um processo de lapidação. Às vezes a gente tem que olhar e pensar o que que eu tenho que aprender com isso, por que que eu estou passando por isso, porque às vezes a gente erra e de tão acostumado que é de fazer escolha, a gente nem percebe porque está passando por isso. Mas se a gente for fazer uma análise na nossa cabeça por que está passando, a gente sabe. Eu já fiz uma escolha errada na minha vida, acho que algumas. Com meus 41 anos, acho que eu fiz algumas. E em uma delas, eu não conseguia ver a saída. Não conseguia ver. Enquanto eu não consegui fazer minhas orações e fazer um jejum, eu não conseguia ver elas. Então aí está Jesus Cristo, falando com ele. Com certeza a pessoa deve ter se arrependido. Mais na frente, tem. Como podemos. A frase principal seria: como podemos retornar ao caminho correto? Só através do arrependimento. Porque se nós não se arrepender, de nada vai adiantar, vocês concordam? É verdade. A gente É. tem que ser, e tem que ser obediente, né? Você não pode ficar caindo todo tempo. Tem que Uhum. pôr na sua cabeça que você tem que ser uma filha obediente. Exato. Exato. Posso? Deus disse que a gente pode estar no mundo. Estamos no mundo, mas que nós não podemos ser do mundo. Depois que você segue a Jesus Cristo, você não pode mais ser do mundo. Não tem como mais ser do mundo. Até porque, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas você sabe quando você é acostumado com uma coisa, a minha mãe me criou quando eu era pequenininha, que sempre não podia estar usando shortinho, que meu pai não deixava botar shortinho curto. Minhas saias eram sempre assim no joelho ou abaixo do joelho, cobrindo assim o joelho. E eu lembro que eu fui uma festa de aniversário na casa de uma prima minha, e minha prima dizia: tira essa saia, tu tá parecendo uma velha com essa saiona aí. E eu com meus 12 aninhos, nem sei que idade eu tinha. E naquela época era moda, as meninas usar sainha, mini saia. E minha prima veio me emprestar um short dela. Eu não conseguia usar o short naquela época, porque eu me sentia como se eu tivesse pelada. Então, assim, quando a gente conhece a verdade e a gente faz uma coisa errada, na mesma hora o Espírito fala com a gente. A gente sente que está errada, sabe que está errada e se arrepende. Então é isso que a gente tem que pedir a Deus todos os dias: Senhor, me mostra em que eu posso melhorar, em que eu posso estar crescendo espiritualmente, porque Deus mostra pra gente. Às vezes vai usar uma mensagem, às vezes vai usar um hino, às vezes vai usar um irmão, um amigo, um pássaro cantando. A gente sente isso. E ele vai falar com a gente. Então, quando Jesus Cristo fala que nós podemos estar no mundo, mas não ser do mundo, significa isso. Tu pode estar aqui no mundo, mas você não precisa fazer o que todo mundo faz. Minha mãe dizia: você não vai fazer porque você não é todo mundo. Então, não sei se vocês escutaram esse detalhe, é assim. Não somos todo mundo, não somos iguais a todo mundo. Somos diferentes, cada uma de nós é diferente, cada uma de nós tem um propósito diferenciado. O processo de lapidação não é de um dia para a noite. Esse processo não é. Se encontra um ouro, você pega um ouro brilhante, lindo, como a gente vê numa joia. Não é, ela vem feio. Às vezes tá toda quebrada, um formato torto. E esse é o processo que tem que ser feito da lapidação. Então, quando nós encontramos Jesus Cristo, estávamos de qualquer maneira. Cada um sabe a maneira que estava, cada um sabe a dificuldade que estava.
E hoje, se a gente for olhar para trás, a gente vê assim, como minha vida está hoje? Será que eu estou melhor ou será que eu estou pior? Tenho Jesus Cristo, então como eu estou hoje? Se cada um de nós examinar nossas vidas, a gente consegue ver qual o tamanho do nosso crescimento. Mas não podemos esquecer o foco, o caminho que a gente quer seguir, o caminho de luz, porque somos essa luz. E se somos essa luz, temos Jesus Cristo dentro da gente, significa que o amor, o Espírito Santo vive dentro de cada um de nós. E aonde quer que você vá, essa luz vai brilhar. Vai brilhar no meio da escuridão. Tem lugares que você entra que a gente diz, gente, eu não me encaixo aqui. Eu não posso estar aqui porque eu não me sinto bem aqui. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Oh, Existem lugares que a gente diz, não, eu não posso estar aqui porque eu não me encaixo aqui. eu já tive ocasião que eu fiquei um pouquinho e fui embora, porque eu não conseguia ficar. Pois é. E Deus Hum. fala. Deus fala no nosso eu, no nosso coração, que isso não é aí. Olha, Às vezes não é nem estar em lugar, às vezes você está no trabalho mesmo, na casa de alguém, e eles te oferecem, quer um cafezinho, um cappuccino, não sei o quê. Não, não, obrigada, obrigada, não, não. Às vezes na tua própria casa eles te oferecem um cafezinho, tomar um cafezinho. Não, não, obrigada. é isso mesmo. Às vezes são essas coisas tão pequenas, como uma xicrinha de café, às vezes um shotzinho de uma bebida, às vezes falar mal de uma irmã, às vezes a irmã começa a falar, em vez da gente cortar, irmã, deixa a vida da fulana para lá, vamos falar aqui de Jesus Cristo, vamos focar nessas coisas. Às vezes a gente se pega assim, um comentário, fala, não, eu tô só comentando, é uma coisinha boba. Às vezes um pensamento, um desejo pecaminoso. Então, essas coisas realmente nos afastam do Pai Celestial. São pequenas coisas que a gente às vezes não vê, não enxerga, não consegue enxergar. Mas essas coisas nos afastam, afasta o Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele é puro, puro. E onde existe a luz de Deus, não pode estar a luz e as trevas juntas. Vocês viram pelo caminho aí, onde fala da escuridão? Tá lá, ó, o lugar tá escuro, mas no meio tá a luz, tá dividido, treva dos dois lados, mas no meio tá a luz. Então não tem. Quando Deus fez a terra, estava tudo escuro. Deus diz: haja luz, as trevas desapareceram. Deus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Porque não podemos andar no escuro, não podemos pertencer a dois mundos. Como podemos agradar? A mensagem de Brigham Young aqui, ele fala assim, olha, o presidente Brigham Young, em 1801, gente, eu estava aqui perguntando para o meu marido, como será Utah nessa época? Eu gostaria de ter visto essa época. Em 1801 a 1887, disse certa vez, precisamos aprender a ser justo na escuridão. Isso é uma aprendizagem que a gente tem que aprender. Aí, ó, uma definição dessa frase é a de que precisamos aprender a ser honesto quando ninguém ficaria sabendo se fôssemos desonesto. Quero instalá-lo a serem justos na escuridão, escolherem o curso que o próprio Salvador escolheria. Então, esse curso é você pensar assim, ai, será que eu estou fazendo certo? Será que Deus faria isso que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Porque às vezes a pessoa já está maquinando a coisa. Na cabeça já faz tempo, né? Estou maquinando aquela coisa. Às vezes a gente fica maquinando uma coisa que quer falar ou uma coisa que quer fazer já faz tempo. Então, quando a gente coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, gente, é porque realmente só vendo com os olhos espiritual é que a gente consegue pensar assim. Só. Porque se vê com os olhos da carne, a gente não vai conseguir. Só vendo com os olhos espirituais falar assim, será que Jesus Cristo faria essa escolha? Será? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Quando a gente achar que deve, que sente que, aquela vontade de fazer alguma coisa, porque essa vontade, primeiramente, não vem do Espírito de Deus. Não vem. Qualquer uma coisa que sai da vontade de Deus, não vem de Deus. Porque no livro de João disse também,
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e a honestidade não vem de Deus. Então a gente tem que saber a quem estamos servindo. É uma decisão diária, né, Germânia? São decisões diárias, de pequenas coisas. A gente crê que, eu não roubo um banco, eu não matei ninguém. A gente pensa nas grandes coisas, mas são as decisões diárias, os pensamentos diários que realmente pesam. É. Às vezes a pessoa diz assim, quando você é criança, não, eu não roubei nada, eu peguei uma bonequinha, um vestidinho de uma boneca, um carrinho de um amiguinho. Foi 1 centavo só que eu encontrei lá no piso da casa da pessoa. Se estava na casa da pessoa, é da pessoa, né? Não é meu. Às vezes a pessoa acha assim que é uma coisinha pequenininha, não é? Como eu tô dizendo, as pequenas coisas que a gente acha que é. E aí é onde estamos sendo desonestos. Aí é onde cai, né? E aí, ai, Aqui eu tenho um pequeno vídeo rapidinho que mostra a lapidação das pedras. Posso mostrar? pode. Sim. Uau, que lindo! Tá aparecendo. Olha, As pedras, vocês estão vendo? Olha, essas pedras manchadas, se é uma pedra preciosa, não pode. Já comprou uma zafira com uma coisa preta no meio? não, né? Pode. Um rubi, você encontrar lá dentro uma mancha escura no meio de um rubi? Não pode. Tem como vocês viram esse processo de lapidação de pedra? Que, claro, as pedras não têm sentimento, mas a gente tem. A gente sabe que se a gente cai e quebra um braço, isso é um processo doloroso. Se a gente sofre, talvez, coisas que a vida nos oferece, como dificuldade, divórcio com família e tudo, isso causa, às vezes, um buraco tão grande na gente que, às vezes, a gente fica triste, sofrendo por tempos em tempo até a gente se sanar. Às vezes é um processo, esse processo, às vezes, é o nosso processo de lapidação. Às vezes o nosso pai, às vezes com uma chinelada, né, que os pais dá, resolve, já dá uma lapidada, a criança já aprende que não, eu não posso mais fazer isso, que meu pai me pegou. Às vezes com uma chinelada a gente conseguiu resolver isso. O pai deu, a mãe, a tia, a avó. E às vezes um processo de lapidação pode ter sido uma chinela, mas às vezes não. Às vezes é uma dor maior. E é esse processo que diz Jesus Cristo que é todos nós por amor. Ele é um cavalheiro e ele espera que nós escolhamos ele todos os dias, assim como ele escolheu a cada um de nós. Nós fomos escolhidos. E ele não vai fazer nada se a gente não permitir. Se a gente não abrir a porta do nosso coração para Jesus Cristo entrar em nossas vidas, ele não pode. Eu dou testemunho vivo disso para vocês. Que se nós não abrir a porta do nosso coração para Jesus Cristo mudar nossas vidas, nosso entendimento, nosso ser, essa pedra nunca vai brilhar. Nunca vai brilhar, nunca vai ser lapidada. Porque nós não estamos abertos a aprender. Meu pai dizia para nós quando era pequeno que nem Jesus Cristo nem o diabo pode fazer algo com nós se nós não permitimos. Porque assim, tudo que o diabo faz com a gente foi nós que permitimos, foi a escolha que a gente fez. Ele deu aí 2 caminhos. Qual você escolheu? Se você for para o caminho bom, você permitiu, porque você escolheu. Se você for para o caminho do bom, você vai escolher os frutos bons. Quais são os frutos bons? Benevolência, benignidade, prosperidade, tem muitos frutos bons, né? E o nosso objetivo que é voltar a viver com o nosso Pai Celestial, sermos como eles. E é isso que nós precisamos. E aqui eu quero deixar a última frase que diz assim, ó, do Elder Orks, que diz, que aconselhou: não devemos ser tolerantes com nós mesmos. Devemos ser rígidos pelas exigências da verdade. Temos que ser exigentes com nós, que nós temos que ser verdadeiros. Sejam inflexíveis consigo mesmo. O Salvador disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Então, não devemos aceitar, "Ah, não, eu vou aceitar, eu sou assim mesmo, não importa, eu não preciso mudar, eu não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo nada de errado, tá tudo bem. Pior, tem gente que fica se comparando, fulano é pior do que eu, e ele tem isso, ele tem aquilo, se compara só com o que é ruim, mas não se compara com o que é bom. Fulano de tal aí é ladrão, foi preso, a FIA fez não sei o quê, fulano foi isso, foi aquilo. Assim, não se assemelha no que é bom. Devemos olhar para o bom, para o bom. Você pode se assemelhar a uma pessoa que está, porque não se assemelha com o presidente da igreja. Gente, o cara é o presidente da igreja, ele é uma pessoa boa. Olha, o que será que esse homem tem? O que será que eu posso estar fazendo? Então, vamos se assemelhar em santidade, buscar estar em lugares santos, sermos santos, porque isso é o que nos vai levar a estar com o Pai Celestial. E essa aula que eu deixo para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, Amém. Obrigada. gente, nós queremos agradecer realmente pela classe tão inspirada da nossa irmã Germânia, que eu sei que esta noite nos fez pensar, analisar, né, sobre nossas vidas e de como realmente sermos lapidadas no dia a dia, né? Que nem ela falou, as pedras não têm sentimentos, nós temos. E nós precisamos ser diamantes, diamantes preciosos perante os olhos do Senhor, porque são as nossas boas ações no nosso dia a dia que vamos levar além do véu, porque todas as outras coisas vão ficar aqui nesta terra. Tudo vai ficar aqui. Obrigada, Germânia, obrigada, muito obrigada por sua aula